Você já perdeu uma pessoa querida? Provavelmente sim. Todos nós teremos que passar em algum momento pela dor do luto, que é exatamente perder alguém para a morte. Nessa pandemia, o número de mortes tem aumentado drasticamente e muitas pessoas estão atravessando esse período ao mesmo tempo. Mas será que existe alguma maneira de atravessar o luto de forma saudável? O Aratuon conversou com a psicóloga Juliana Correia, que é especialista em luto, para saber a melhor maneira de lidar com esse período tão difícil. Bom, luto é o processo individual de cada um diante de uma perda, a tentativa de ajustamento da gente diante dessa nova realidade a partir do rompimento de um vínculo. A gente tem um conceito que se chama mundo presumido, que é o que a gente presume que vai acontecer na nossa vida, como as coisas vão acontecer, em que tempo, em que período, de que maneira. Toda vez que isso é rompido, e a morte é uma das maneiras de romper com isso, a gente entra num processo de luto, né, e precisa então dar outro significado, lidar com a quebra do presumido e construir um outro ponto para a vida. Tem uma corrente que trabalha com estágios do luto. Pessoalmente eu trabalho com o modelo dual do luto. Esse modelo dual ele tem o funcionamento de um pêndulo, né? Então, horas a gente está aqui colocado na perda, muito conectado com a dor, com a saudade, com a angústia, com a culpa, com todos os sentimentos ligados à morte desta pessoa. Horas a gente está voltado para a vida, né? Para o processo de reconstrução da vida. Quando a gente vai viajar, quando a gente vai trabalhar, quando a gente vai fazer as coisas usuais do nosso dia a dia. Logo após, né, perder alguém, é natural e esperado que a gente fique muito mais aqui com o nosso pêndulo na parte da perda. Esse pêndulo tende a ir oscilando com o tempo e com o processo de construção de um significado para essa perda. Geralmente, um processo de luto não tem uma data definida para terminar. Ele vai variar de situação a situação, desde o contexto da perda. Outros fatores que a gente também leva em consideração são como era a relação, né, dessa pessoa enlutada com a pessoa que ela perdeu, as circunstâncias da morte e o jeito que essa pessoa lida com as próprias emoções. Mas a gente pensa que os 2 primeiros anos costumam ser os mais difíceis e os mais intensos e esperados, que esse pêndulo fique mais nesse movimento ligado à dor e à perda. Diante de uma situação traumática, a gente tende a responder de modo a se proteger do que nos ameaça. Nesses momentos, geralmente é comum que a gente vá para a luta, que a gente fuja ou que a gente congele. O congelamento diante de um luto, diante de uma perda, esse comportamento de choque, ele é uma reação emocional ao luto, esperada e protetiva. Aquela situação ela é tão difícil de entrar em contato que uma das possibilidades protetivas é não entrar em contato naquele momento. Aos poucos a realidade vai se colocando como presente e as outras coisas vão sinalizando, né? A pessoa não volta para casa, você não pode ligar para a pessoa e esse choque vai esvaindo e a percepção da perda vai ficando mais concreta. O fenômeno do luto do Covid, ele é um luto coletivo, é o luto de uma sociedade, né? No nosso caso, esse é um luto que entra com sensações de isso poderia ter sido evitado, algumas pessoas entram com a sensação de culpa. Isso gera também, né, um sentimento de ansiedade, de até quando essa situação vai se estender, porque a gente sente falta de uma moldura social que nos ajude a nos organizarmos para lidar com esse cenário tão confuso, tão caótico, tão entristecedor. A tristeza também aparece muito, né, junto com a desesperança e o desamparo. Enquanto sociedade também, essa é uma possibilidade, né, de nos juntarmos nessa dor para nos apoiarmos mutuamente, já que é uma dor que todos, né, cada um à sua medida, vem compartilhando. Estar vivendo um processo de luto não muda quem a gente é e não muda a forma com a qual a gente encara e responde às situações estressantes e traumáticas na nossa vida e as nossas emoções tidas como difíceis. Então, algumas pessoas nesse processo de luto vão demonstrar dor através de choro, vão pedir ajuda, vão ter reações físicas, vão ter reações emocionais, vão ter reações cognitivas e vão ter mais facilidade em acessar e se permitir sentir essa dor. Outras pessoas vão tender a se fechar, a se isolar, a sentir vergonha, a sentir muita dificuldade de se permitir sentir esses sentimentos e tentar entrar num modo como se nada tivesse acontecido para não ter que olhar isso de frente. O luto, ele é como um túnel.
Não tem como a gente fazer um atalho, a gente precisa atravessá-lo. Então a maneira mais saudável de viver um luto é vivendo, é validando que sim, é justo ficar triste, que sim, também é justo a gente pensar se a gente sentir alívio porque aquela pessoa estava sofrendo, é justo a gente sentir saudade. Então que a gente valide e aceite os nossos próprios sentimentos. Esse é um caminho para a gente viver um luto dito saudável. Uma das maiores dificuldades do luto no Covid é justamente a dificuldade de ritualizar. Ritualizar ajuda a gente a organizar, ajuda a gente a dar um sentido, a deixar marcado o que aconteceu, né, aconteceu e de que maneira a gente vai a partir do que aconteceu. Na falta de rituais, a gente tende a ficar mais ansioso, tende a demorar mais para a gente entender que aquela pessoa de fato se foi. Então, questões, né, ritualísticas, como poder realizar, mesmo que no formato online, né, uma missa de 7º dia, ou de qualquer religião que a pessoa tenha, o ritual religioso que faça sentido para essa pessoa, né, um funeral online, da gente poder de repente transformar, fazer um PowerPoint de fotos, né, tem pessoas que fazem caixa com as recordações do falecido. Para algumas pessoas, né, tirar as roupas do armário, pensar em para quem doar. Então, todos esses são ritos. Os ritos são importantes, mas o que é mais importante nos ritos é que eles façam sentido para cada pessoa que se compromete com eles. Eles precisam ser personalizados, né, para caber no que faz sentido para cada um, no que traz alívio e conforto nesse momento de dor. Não vai ter certo e errado, não tem uma data limite para a qual a gente precise viver o ritual. É necessário que a gente siga o ritmo da nossa dor. A gente tem muita dificuldade, enquanto sociedade, de lidar com a morte como um fenômeno natural, como uma coisa normal. Por isso, quando a gente se vê diante de situações em que a gente precisa falar de morte com crianças, a gente tende a tentar pincelar a situação para parecer um pouco menos difícil, um pouco menos agressiva, um pouco menos dolorosa. Geralmente, esse tiro sai pela culatra. Numa comunicação de notícias de morte com crianças, a gente deve ser claro, de acordo com o que cada criança consegue entender com a faixa etária dela, e objetivo. Por exemplo, metáforas como virou uma estrelinha, foi ficar com o papai do céu, dão a nós adultos a sensação de que nós estamos amenizando a informação, mas costumam deixar crianças muito confusas, se perguntando então, e a estrelinha está me olhando o tempo todo, e Deus vai fazer o que com essa pessoa? Então, a melhor maneira de comunicar é de maneira direta, para não abrir espaço para essas fantasias, né? Dizer que a pessoa morreu, né? Se essa criança já perdeu algum animal de estimação, uma plantinha, poder dizer que sim, a gente não vai ver mais essa pessoa e a gente vai ficar muito triste, mas a gente vai passar por isso junto. Essa criança tem o seu apoio, né? Tá tudo bem ficar triste, tá tudo bem chorar. Mas quanto mais clara seja essa comunicação, é mais fácil para a criança se organizar diante do novo cenário que a vida impõe a ela. Luta é uma coisa normal, natural da vida. Todo mundo, diante de uma perda, vai precisar de um processo de elaboração e construção de significado do que aconteceu e reconstrução das expectativas sobre a própria vida. Quando esse luto cronifica, né, quando esse luto ele começa a ficar um luto complicado, aí surge a necessidade de um processo terapêutico com um profissional especializado em luto, para ajudar a pessoa a passar por isso. A gente identifica algumas questões que podem, né, facilitar esse tipo de luto. Qual era a relação com essa pessoa? Se quem morreu e quem está enlutado tinha uma relação muito difícil, se tinha um problema, se a pessoa tem uma sensação de muitas pendências. A gente pode pensar também em situações muito traumáticas de morte, né? De pessoas que perderam muitos familiares ao mesmo tempo, de mortes que foram muito súbitas e inesperadas, né? Que mudaram completamente a lógica da ordem cronológica, né, de morte dentro da família. Um outro indicador para quem está por perto ficar atento é a quantidade de tempo que o pêndulo dessa pessoa fica em situações de perda. Nos 2 primeiros anos, todas as datas elas são muito marcantes. O aniversário da pessoa, Natal, todas as celebrações que se passava junto. Mas se a gente sente que essa pessoa passa muito mais tempo com a dor, tem dificuldade de retomar suas atividades,
E assim, a gente não pode ser ansioso, isso demora mesmo um tempo, retomar as atividades e tudo mais. Mas se você sente que está difícil demais para o outro, continuar vivendo minimamente, se organizando e progredindo nesse aspecto, esse pode ser o momento sim de uma avaliação terapêutica. Por fim, para a gente falar sobre o que dizer e o que não dizer ao enlutado. O enlutado é uma pessoa que está sofrendo muito. Uma das coisas mais difíceis para nós que vamos estar com ele é sustentar esse lugar da dor dele, de poder ouvir, de poder acolher, de poder validar. É muito difícil quando a gente tenta consolar a dor do outro com frases clichês, como foi melhor assim, Melhor para quem? Essa pessoa está sofrendo muito naquele momento, Não chora, ele não ia gostar que você estivesse chorando. Chorar é uma das maneiras saudáveis de deixar a dor sair. Então, nesse momento, o que a gente precisa é ser muito acolhedor. É perguntar no que a gente pode ajudar, Tem uma das reações cognitivas, físicas, do luto. Podem ser dores no peito, pode ser dor de cabeça, pode ser um excesso de sono. Então, às vezes essa pessoa está com muita dificuldade de concentração, está com questões de memória, está desatenta, ou vai passar, inclusive, por tarefas desagradáveis do luto, como arrumar esse armário para tirar essas roupas. Então, é importante que a gente esteja emocionalmente disponível para ajudar com essas coisas, desde que a gente perceba que a gente pode ajudar. Às vezes a gente pode mandar uma comida para essa pessoa, já que ela está sofrendo, para ela ficar com uma preocupação a menos, É importante que a gente se faça presente, que a gente entre em contato e de forma acolhedora, não para julgar, não para tentar consertar, não para tentar terminar esse período de luto.